Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. Garoto, olha só, o tempo está passando, está voando, está evaporando, na verdade. É isso? Pois é. Então você tem acompanhado conosco, já fizemos com vocês aí a primeira avaliação, a revisão da recuperação, também a própria recuperação, e agora estamos dando sequência para o avanço dessas aulas do primeiro ano, tá certo? E logo, logo, nós estaremos aí iniciando com vocês a aula de História Regional. Pois é, agora, o novo ensino médio, a História Regional, ela começa no primeiro ano. Até o ano passado, quem tinha essa aula de História Regional era o terceiro ano. Por quê? Porque se entendia que, como o aluno ele estava saindo do ensino médio, então era necessário conhecer um pouco da nossa história. Daí a História Regional. E, ao mesmo tempo, o aluno já saía preparado para um eventual concurso, por exemplo. Tá certo? Só que aí, alguém, não sei quem, achou melhor colocar o ensino médio no primeiro ano. Bom, claro, ele vai saber de História Regional, essa é a minha opinião. Ele vai aprender História Regional no primeiro ano, aí passa o segundo, passa o terceiro ano. Quando ele for fazer concurso, aí ele vai ter que fazer cursinho novamente de História Regional. Por quê? Porque já esqueceu. Bom, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a verdade. Então, não sei quem foi que colocou, mas nós estamos aqui para poder executar. Tanto é que nossas aulas já estão prontas e vocês irão logo, logo começar a estudar História Regional no primeiro ano. Tá certo? Então, joga na tela, vamos lá para a aula de número 20.1. Tá passando rápido, né? Vamos lá, então. Na aula de hoje, aluno, o que nós iremos abordar? A Reforma Protestante. Opa! Vou colocar aqui minha caneta. Pronto. A Reforma Protestante. Como vai haver a Reforma Protestante? Aí, logo, a Igreja Católica, ela faz a Contra-Reforma. E dentro desse assunto, nós temos aqui a Reforma Luterana, de Martinho Lutero. Nós temos a Reforma Calvinista e Anglicana, de João Calvino e da Inglaterra também. Aí nós teremos a reação católica contra o avanço protestante, o Concílio de Trento e a Ordem dos Jesuítas, quando serão criadas essas ordens, e o retorno do Tribunal do Santo Ofício, que é a Santa Inquisição, que nós já vimos em aulas passadas, inclusive, eu já abordei sobre esse assunto. E aí, claro, vocês vão ter que saber muito bem como é que funciona essa parada aí, tá bom? Bom, para a aula de hoje, aluno, tu tens que avaliar criticamente, eu nem diria avaliar criticamente, mas avaliar. Quando você avalia, vai depender muito do teu ponto de vista, se você concorda ou não concorda. Não seria necessária a palavra crítica. Parece que é só do contra, né? Não, mas não, vamos mudar. Avaliar conflitos culturais. Ver os pontos positivos, ponto negativo. Os conflitos sociais, os conflitos políticos, os econômicos e ambientais no decorrer da história. Então, quando você procura fazer essa análise, essa avaliação, você vai ter um entendimento, tanto do lado positivo e do lado negativo. Parece que quando você avalia criticamente, parece que você não concorda. Então, dá a tua opinião. Aí fica muito mais fácil você jogar pedra. Eu quero ver você estruturar. Olha aí, na Reforma Luterana de Martinho Lutero, o que nós temos aí? Martinho Lutero, na verdade, eu vou ampliar aqui para vocês. Martinho Lutero, ele está pregando na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses. Quando ele acaba... Pode me jogar aqui na quadra. Isso. Quando ele acaba pregando, aí... Isso, joga aí para mim. Isso, olha aqui, ó. O Martinho Lutero, quando ele se afasta da Igreja Católica,
Ele era monge da igreja, tá? Ele era monge. Aprendeu os ensinamentos, até que, a convite do Papa, ele vai até Roma, visitar Roma, e lá ele fica aterrorizado com tudo que ele vê. Ele volta decepcionado e ele começa a escrever de fato o que ele pensava sobre a igreja, os princípios, os dogmas. E aí, revoltado, ele cria essas 95 teses e vai lá na porta da igreja e prega. Rapaz, isso vai ser um conflito com a própria Igreja Católica. Veja, ele se converte ao catolicismo. O Martinho Lutero era formado em direito, dava aula de direito, etc. E um belo tempo, naquela época era assim, quando você se salvava de um perigo iminente, você se convertia. E tudo que se diz na escrita, na leitura que se teve sobre o Martinho Lutero, é que ele estava passando pelo campo, aí teve um temporal muito forte, e ele se agachava, porque os raios pegavam, porque até então ali se dizia que era Deus estava punindo, e a qualquer momento poderia pegar ele, até que ele fez promessas que se ele saísse vivo daquela situação, ele iria para o catolicismo. E acabou que o temporal amenizou, se acalmou, e ele se converteu. Só que dentro da instituição ele aprende todo o processo de funcionamento, e aí é quando ele se revolta, quando vai ao Vaticano. E aí de lá ele volta e prega na parede, na porta da igreja de Wittenberg, as 95 teses. Moço, aí começa a briga, a famosa reforma luterana. A visão de Martinho Lutero era a visão da igreja era outra. E com base a Martinho Lutero, irão ser criados também a de João Calvino, o anglicanismo, e aí novas religiões irão aparecer para disputar os fiéis com a Igreja Católica. Tá bom? Vamos lá. Na sequência, joga na tela. Olha só. É isso que vocês estão vendo. Novas interpretações da Bíblia. Você lê a Bíblia, você vai interpretar da forma que você acha que deve seguir. Com a difusão da imprensa, aumentou o número de exemplares da Bíblia. Aqueles que estudavam a mesma. Não era qualquer pessoa que tinha ensinamento. Não era qualquer pessoa que tinha um conhecimento de interpretar. Hoje você lê a Bíblia, aí você, entre as linhas, você procura saber do que se trata, do que se fala. E aí, claro que você tem também encontros e estudos da Bíblia, onde você cada vez mais irá prosperar, se aprofundar nesse entendimento. Vejam, surge a vontade individual de entender as verdades divinas. Até então, a vontade ela era coletiva, tá? Ela era coletiva. A igreja é que direcionava, certinho? Sem a interpretação dos padres. Porque o padre era o cara culto, o padre que interpretava, o padre que passava a mensagem. Então, as pessoas agora, elas próprias irão fazer essa interpretação. Interpretação da doutrina cristã. Fechou? Ó, a igreja tão onipotente na Europa medieval, ela foi duramente criticada. Por quê, professor? Bom, ela dominava. Gente, um lado bom da igreja é que ela vai ter o seu papel social. Vai ser muito, vocês vão ver durante as nossas aulas. Mas ela concentrava tudo em suas mãos. Então, tudo depende da igreja. Agora, por quê, professor? Porque a igreja, vem para mim? Porque a igreja, quando acaba o Império Romano do Ocidente, a única instituição que vai permanecer unida é a igreja. Por isso que ela começa a moldar a sociedade e os indivíduos.
Então, todo mundo dizia amém, obedecia a igreja. Por isso que o que ela dizia estava dito. Essa é a verdade. Ninguém mais ousava em interpretar diferente. Por isso que aqueles que ousavam interpretar diferente eram chamados de hereges e eram punidos no Tribunal de Santo Ofício. Então a igreja, ela era totalmente controladora. Tanto é que se você vê nas construções antigas, nas igrejas antigas, lá em cima tem um gárgula. Um gárgula é um demônio alado. E esse gárgula, ele ficava de olho ali, ó. Então as pessoas olhavam para aquela escultura e ela se sentia com medo. Então a igreja, ela entrava no teu imaginário, na tua mente, para que você devesse obediência a ela. E dava certo. Deu certo. Deu certo por um certo tempo. Até que começaram a surgir pessoas ousadas que vão confrontar com os dogmas e isso vai ser um avanço na crítica. Infelizmente, outros vão seguir nessa mesma linha e a igreja, o que era tão potente, vai perder um pouco dessa potência na Idade Medieval. E também com o surgimento de outras religiões. Segue no quadro? Vamos lá. Olha aí. A instituição católica, ela estava em descompasso com a formação do seu tempo. Ou seja, estava atrasada. Era necessário a igreja acompanhar a evolução social. Ela precisava, de fato, entender o que estava acontecendo ali no presente. A corrupção do alto clero, a ignorância religiosa dos padres comuns e os novos estudos teológicos, tudo isso vai alimentar esse desejo de conhecer individualmente a palavra. Vejam, o que nós estamos falando nessa aula é um fato histórico. Nós não estamos aqui para julgar a igreja, pelo contrário, estamos entendendo. Isso aqui foi no passado. De lá para cá, muitas coisas tiveram que mudar, inclusive com os concílios. Boas obras não fazem um homem bom, mas um homem bom faz boas obras. Essa é uma frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, influenciado pelo pai, foi estudar direito. Seu temperamento inclinava-se para a vida religiosa. Em 1505, após ter quase morrido em uma violenta tempestade, ingressou-se na ordem dos agostinianos. E aí ele se converte ao cristianismo, né? Em 1510, ele viaja até Roma para poder conhecer a convite do Papa. Quando ele retorna de lá, profundamente decepcionado com o ambiente de corrupção e avareza em que vivia o clero. Se você pegar os livros antigos, alguns autores que falam sobre a Idade Média e especificamente que abordam o poder da igreja na Idade Medieval, vocês vão entender como que se evoluiu esse processo. Essa avareza, essa corrupção, cara, foi um passado negro da igreja. Todo mundo acaba tendo um passado não muito bom. E a igreja teve esse problema, que procura resolver. Em 1513, Lutero aprofundou-se nos estudos teológicos, por ter leitura, ele busca a pesquisa, ele busca se aprofundar, se apropriar do conhecimento, até que começou a amadurecer as ideias para a criação de uma nova doutrina religiosa. Viu aí? Então, com base na sua leitura, com base em suas pesquisas, pelo conhecimento, por que não criar uma doutrina religiosa? E aí ele encontra numa passagem, na Epístola de São Paulo, ele encontrou uma frase: o justo se salvará pela fé. Aí, moço, não deu outra. Martim Lutero começa a criar o luteranismo, que muitos chamam de os evangélicos,
que seriam os protestantes. Protestantes porque eles irão protestar contra a Igreja Católica, mas são os evangélicos, tá bom? O justo se salvará pela fé. Por isso que ele fala aqui, ó, boas obras não fazem um homem bom, mas um bom homem faz boas obras, certo? Então, quem tem fé e quem for de boa índole, quem pratica o bem, com certeza terá essa salvação no reino. A fé e não as obras, somente a fé, seria o único instrumento de salvação, graças à misericórdia divina. Lutero, em 1517, ele rompeu com a Igreja Católica, com o objetivo de arrecadar fundos para a construção da sua Basílica de São Pedro, aliás, com o objetivo de arrecadar fundo para a construção da Basílica de São Pedro, o Papa Leão X autorizou a concessão de indulgência aos fiéis que contribuíssem financeiramente com a Igreja. Na verdade, literalmente, o Papa colocou o céu à venda. Professor, o que é a indulgência? É o perdão. Então é o seguinte, eu quero comprar o perdão da minha esposa. Tu vai dar 5 patos, por exemplo. Eu tenho 3 filhos. Eu quero comprar a indulgência deles, o perdão deles. Você me dá uma cabeça de boi que está resolvido. Professor, era assim? Sim, literalmente era assim. Essa concessão é a liberdade que se deu para agariar o dinheiro. Tudo isso para a construção da Basílica de São Pedro. O Papa Leão X. É daí que Martinho Lutero ele vê a corrupção. Se fazia negócio para entrar dinheiro. A fé e não as obras. É por isso que muitas vezes, em uma discussão, quando você está... acho que você já ouviu dizer assim, religião, futebol e política não se discute. Alto lá, alto lá. Religião se discute, futebol se discute, política também se discute. Especificamente em religião, o que não se discute é a fé. Ponto. Por que eu falo isso? Porque todas as religiões, ela teve alguém à sua frente. Alguém que conduziu. Ela teve um período que iniciou e o porquê iniciou. O anglicanismo, por exemplo, o calvinismo, por exemplo, o luteranismo. Como foi que nasceu o protestantismo? Os evangélicos, através de Martinho Lutero. Quem foi Lutero? Eu acabei de explicar para vocês. Então, as religiões, ela tem um começo, um meio, pode ter um fim também. Agora, fé, aí, ninguém discute. Fechou? Então, fica aí a dica. Religião se discute, sim. O que não se discute é a fé. Seguimos, vamos lá. Na sequência, Lutero, ele fixou na porta da igreja de Wittenberg um manifesto público, as famosas 95 teses. Essa 95 teses, ele protestava contra a atitude do Papa Leão X, que deu concessão de venda de indulgência, ou seja, de perdão. A longa discussão entre Lutero e as autoridades católicas terminou com a excomunhão do Lutero em 1520. A excomunhão, tudo bem, é um afastamento. Agora, quando o cara ele é condenado, aí o bicho pega, tá? Em protesto, Lutero queimou o documento chamado de Bula Papal. Esse documento que excomunhava o Martinho Lutero. Isso ele chama o povo e queima a Bula Papal em plena praça pública, que o condenava, inclusive. Bom, Lutero conhecia a palavra. Lutero se aprofundou na pesquisa. E aí ele vai enfrentar essa discussão entre as autoridades e o próprio Lutero. O Lutero argumentava que ele estava correto e a igreja estava errada. E aí ele teve que buscar uma costa larga, né? Senão o bicho ia piorar para o lado dele.
em 1529, os príncipes alemães protestaram contra as medidas que impediram de cada estado adotar sua própria religião. Porque tinha isso. Antes dessa unificação adotada pela Igreja Católica. Foi a partir desse protesto que se espalhou o nome protestante. Tudo isso para designar os cristãos não católicos. Então, aquele que não é católico, ele é protestante. E aí ficou essa alcunha, esse apelido. Certinho? Ó. E aí nós partimos para a reforma calvinista de João Calvino e a reforma anglicana. Aí os dois precursores dessa reforma. Vejamos então, o que foi a reforma calvinista? Na verdade, o nome dele é João Calvino. Preste bem atenção como será o procedimento dessa outra religião. Todos os conceitos que é adotado por João Calvino. João Calvino ele nasceu em Noyon, na França, país que ele estudou teologia e também direito. Eram as únicas áreas que tinham, né, para poder você se aperfeiçoar. Em 1534, ele acabou fugindo para a Suíça, onde lá mesmo o movimento reformista já se desenvolvia sob a liderança de Ulrich Zwinglio. Olha aí, opa! Então, se o movimento reformista contra a igreja já estava surgindo, já temos ali uma liderança, Ulrich Zwinglio. Em 36, melhor dizendo, em 1536, João Calvino publicou sua principal obra, Instituição da Religião Cristã, na qual, essa obra, ele afirmava que o ser humano estava predestinado a merecer o céu e o inferno. Preste bem atenção, aluno. Na obra que João Calvino, como um conhecimento, a leitura do tempo, a leitura de vida e a leitura do momento daquela época, ele cria o nome da obra Instituição da Religião Cristã. A igreja em si. E na obra, ele fala que todos nós, homens e mulheres, todo ser humano, estava predestinado a merecer o céu e o inferno. Vai depender muito da tua conduta, da tua postura. Certinho? Olha, a ideia de céu e inferno começa a nascer aqui, ó. Mas, em outras leituras que eu obtive, a ideia de inferno nasce no século IX. A ideia de céu vai nascer no século VIII. Ou seja, nós temos a alta, a média e a baixa Idade Média. Então, a ideia de céu e inferno nasceu na alta Idade Média, que vai do século V ao século IX. Ok? Porque a igreja que tinha todo o controle, ela procura, então, direcionar. Deus tinha elegido ou eleito algumas pessoas para serem salvas, enquanto outras seriam condenadas à maldição eterna. Viu aí? Em 1541 a 1560, João Calvino foi o governador absoluto da cidade suíça de Genebra, que ficou submetida a um governo teocrático com princípio religioso e político. A população era controlada por severa vigilância moral calvinista, que condenava o jogo, o culto às imagens, a dança, o batismo de criança com nomes não bíblicos. Então seria José Pedro, José Maria, tudo assim o nome de bíblico. E também condenava o uso de joias. Quem descumprisse era duramente punido ou até mesmo seria condenado à morte.
A prosperidade econômica e a riqueza material foram interpretadas pelos seguidores de Calvino como sinal de salvação predestinada. Ó, e aí chegamos à reforma anglicana. Henrique VIII, rei da Inglaterra, ele era fiel aliado do Papa, recebendo por isso o título de defensor da fé. Uma série de questões políticas e econômicas o levou a romper com a Igreja Católica. E aí, fundar a Igreja Anglicana. Ó, o rei percebeu que era preciso reduzir a influência do Papa dentro da Inglaterra. A burguesia interessada em se apossar das terras e bem da Igreja passou a apoiar as ideias do rei. O rei, então, estava descontente com o casamento devido sua esposa ser de origem espanhola, que era Catarina de Aragão. Uma vez que a Inglaterra era inimiga da Espanha. E porque desejava um herdeiro masculino e também não feminino. Henrique VIII pretendia se casar com a Ana Bolena. Vejam, em 1529, Henrique VIII, ele pede ao Papa para anular o seu matrimônio, o seu casamento com a Catarina de Aragão. Mas o Papa, negou o seu pedido. Aí ele ficou bravo. Em 34, o parlamento inglês aprovou o ato de supremacia, pela qual Henrique VIII tornava-se o chefe supremo da igreja, dentro da Inglaterra, cujo culto não foi modificado, inclusive continuando sendo católico. Esse que vocês viram aqui, logo no início, é o Henrique VIII. Olha aqui. Esse fera aqui, que queria anular o seu casamento com a Catarina de Aragão e casar com a Ana Bolena. E o Papa disse não, porque o que Deus une, o homem não pode separar. Fechou? Então, por isso que ele se revolta com a igreja e cria o anglicanismo. Qual vai ser a reação católica contra o avanço protestante? Vejamos. Aí nós temos os estudiosos da igreja chegando ao acordo, buscando uma solução. A reação, então, foi imediatamente punir os rebeldes. Bom, claro, na esperança de que as ideias reformistas não se propagassem e que o mundo cristão recuperasse a unidade perdida. Porque novos outros líderes irão surgir na tentativa de criar uma nova religião e aí dividir o catolicismo. Mas aquela coisa, a igreja, ela estava em descompasso com o seu tempo. Era necessário reagir e também acompanhar o movimento atual. Amplo movimento de moralização do clero e de reorganização das estruturas administrativas da igreja, que ficou conhecido como Reforma Católica, ou simplesmente Contra-Reforma. A igreja, então, deveria refazer todo o seu procedimento, buscar melhorar suas estruturas. Essas medidas destacaram a aprovação da Ordem dos Jesuítas. Olha, a convocação do Concílio de Trento e o restabelecimento da Inquisição. 3 pontos primordiais. A criação da Ordem Jesuíta, o Concílio do Trento e a Inquisição. Isso dentro da Contra-Reforma. A igreja, ela achava que ainda estava sendo superior, que ela tinha poder, só que ela estava perdendo esses poderes. Nesse Concílio de Trento é criado a Ordem Jesuítica, quando eles irão sair da Europa, virão para a América, catequizar os povos nativos para torná-los cristãos. E com isso também traziam para cá a Igreja Católica. E com isso também conquistavam novos fiéis. Assim, era o Concílio de Trento. Na parte superior aqui eu tenho os cardeais. E aí, na tribuna, um púlpito, alguém falando e todos os demais ouvindo e procurando encontrar uma solução para o problema atual, que era o descompasso da igreja. Veja aí.
em 1555, o Papa Paulo III, ele vai convocar um concílio, cujas reuniões foram realizadas na cidade de Trento, na Itália. O tal concílio apresentou medidas disciplinares eclesiásticas, ou seja, nós devemos cortar o mal pela carne, e dentro de casa ainda. A salvação humana depende da fé e das boas obras humanas. Lá atrás, o Martim Lutero, ele falou sobre a salvação depende da fé da pessoa, e não de boas obras. E a igreja reafirma que a salvação humana, sim, depende da oração e também de boas obras. Você ser solidário. Fonte da fé. O dogma religioso tem como fonte a própria Bíblia, cabendo à igreja dar interpretação correta e não as pessoas buscarem as suas próprias interpretações. O Papa reafirmava a sua posição de sucessor de Pedro aqui na Terra, a quem Jesus Cristo confiou a sua construção da igreja, ou a Basílica de São Pedro. Então, veja que a igreja ela continua patinando. Ela não vai querer abrir mão de alguns princípios. A missa e a presença de Cristo, ela continua. A igreja vai reafirmar que no ato da Eucaristia vai ocorrer a presença real de Jesus. Isso no pão e no vinho, quando o padre faz ali essa transformação, né? E o concílio? O concílio vai determinar a elaboração de um catecismo com os pontos fundamentais da doutrina católica. A criação de seminários para a formação de sacerdotes e a manutenção do celibato sacerdotal. Aí é necessário agora você, ao se tornar padre, você entra na instituição e tem outro procedimento. Agora a criação dos seminários. Então, se a pessoa na época se arrependia, queria ser padre, não tinha problema. Inclusive os filhos dos senhores feudais, quando ele tinha o primeiro filho ia ser o herdeiro de todo o feudo, outros estudavam administração, outros estudavam direito, e um deles acabava indo para a igreja para poder educá-la. Na verdade, quem educava era a igreja, né? Ordens jesuítas, aqui, eles estando na América, catequizando os nativos. Em 1540, o Papa Paulo III, ele vai aprovar a criação da Ordem Jesuítas, ou também chamada de Companhia de Jesus. E essa ordem vai ser fundada pelo ex-militar, o espanhol Inácio de Loyola. Então, se torna padre que vai comandar. Por quê? Vai ter os mesmos princípios militares aqui na América, como se comportar diante desses nativos. Com a criação das escolas religiosas, a catequese dos não cristãos, com os jesuítas espalhados ao continente recém-descoberto. Então, a Companhia de Jesus, ela vai trazer as informações do velho mundo, que é a Europa, para o novo mundo, que é a América. E aí a ideia era catequizar esses nativos, que eram pagãos, na visão da igreja, torná-los cristãos e também fiel da igreja. Lá, a ideia era ampliar, chegar aqui primeiro o catolicismo. E não vai demorar muito, depois chega o protestantismo, né? Os famosos puritanos que irão chegar na América do Norte, precisamente nos Estados Unidos. O retorno do Tribunal do Santo Ofício, a igreja via isso como um instrumento de punição e era necessário obtê-lo como um ponto-chave, né, para o controle. Observe, senhores, que a multidão se faz presente para assistir aqueles que levantaram a voz contra a igreja, aqueles que falaram bobagem contra a igreja. Era necessário punir. Para quê? Para servir de exemplos. Outros irão continuar? Talvez sim, talvez não. Mas era a forma que a igreja encontrava para manter o seu poder.
Então muitos acabavam morrendo na fogueira, mesmo depois de serem libertos dos seus pecados, né? Feita ali a confissão, ter se arrependido. Vejam, no ano de 1231, a Igreja Católica havia criado os tribunais da Inquisição. E com o tempo, acabaram reduzindo suas atividades em diversos países. Com o avanço do protestantismo, a Igreja ela vai reativar o tribunal no século XVI. Para quê? Para obter todo o controle da sociedade. Vejam, a Igreja também, a Igreja passou a se encarregar de organizar uma lista de livros proibidos. Livros esses que os católicos deveriam não ler. O chamado Index Librorum Prohibitorium. Vejam, se tinha livros de várias espécies, de vários autores, de várias vertentes. Era necessário saber quais livros eram permitidos e os não permitidos. Então, para isso, a igreja tinha esse controle. Mandava queimar na fogueira esses livros. Para quê? Para não induzir o seu próprio cristão, né? Fiel da Igreja Católica. E tudo isso faz com que as pessoas venham a temer a igreja. Certinho? Bom, estou vendo aí. Com isso, senhores, uma das primeiras relações que foi criada desse livro proibido, ela vai ser publicada em 1564. Professor, tem o nome desses livros? Bom, se você pesquisar o nome dos livros que foram publicados no século XVI, você irá encontrar. Inclusive os autores e o que dizem e também esses livros. Todos eles, a igreja achava por melhor não deixar a sociedade, o povo, o cidadão, ter contato. Porque, segundo eles, era má influência. E tudo que eles não queriam era que outras pessoas despertassem na mente a ideia de ficar contra a igreja. Fechou? Bom, aluno, como material complementar, eu deixo para vocês a leitura desse texto, Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Vocês irão acessar nesse link que está de azul, baixem esse material, façam uma leitura e procurem conhecer um pouco mais, sobre esse assunto, que é um assunto assim interessante. Eu não vou chamar de assunto polêmico, mas é uma forma de você conhecer um pouco da história do que foi a igreja no passado e não no presente. Por isso, vem para mim, por isso que quando eu falo que na aula de hoje, quando nós estamos a falar sobre a igreja, nós não estamos aqui para julgar a igreja, mas para conhecer o seu passado. Como que a igreja ela se comportou lá atrás? Veja, o catolicismo ele vai surgir no século I. Assim que surge, começa o calendário cristão. Hoje nós estamos no ano 2022, é o calendário cristão. Então, lá para cá, aí no século V, acaba o Império Romano, do Ocidente. A única instituição que permanece unida é a igreja, então ela controla. Entra a Idade Média, a Alta, a Média e a Baixa Idade Média, e aí quando chega na Idade Moderna, a igreja vai perdendo o seu poder, novas religiões foram sendo criadas, e aí a igreja ela entra em descompasso com o seu tempo. Mas tudo isso é uma forma de você estudar o passado da igreja e não julgar o que ela fez. Quem somos nós para poder julgar? Mas aí, cabe a você ter o teu consentimento aí, a tua ideia de pesquisar e saber um pouco mais. Eu fico por aqui, mas daqui a pouco eu volto
para fazer aquela revisão de 5 minutos. Não sai daí. Não dá nem tempo de tomar uma água ou ir ao banheiro. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.